Bem, Ucrânia. Ucrânia é aquilo que nós já falamos aqui desde dia 24 de fevereiro. Primeiro que a Rússia fez uma guerra relâmpago contra a Ucrânia. Em 72 horas, menos, estava às portas de Kiev. E depois tudo desandou. Certo? Errado. Errado. A Rússia nunca, em momento algum, disse que estava fazendo uma guerra relâmpago. Diga-se de passagem, a Rússia nunca falou nada. A Rússia chama aquilo de operação militar especial, trata a mesma como tal, e nunca fez essa afirmativa. Eles cercam Kiev e depois, estranhamente, saem de Kiev, vão para Mariupol, humilham as forças do exército Azov, o batalhão Azov, os grandes nazistas, são lá humilhados, destruídos, e ali são pegos os biolaboratórios. Mariupol, existe uma cidade embaixo da cidade, principalmente na Cearia, fruto da época soviética. Eram os abrigos nucleares. E depois a Rússia avança e recua. Recua. Claro que a imprensa europeia, americana, jogando, tentando destruir, como sempre tentaram destruir, há séculos tentam destruir a Rússia. Eu não sei o que a Rússia fez de mal para eles. O que a Rússia fez de mal para eles é que o Brasil faz de mal para eles. A Rússia é um ponto de riqueza soberba. Na tabela periódica está inteira lá, como está aqui. Pouca população, muita matéria-prima. O sonho é transformar aquilo tudo em 17, 20, 30 republiquetas, aonde você divide para governar. Não conseguiram porque apareceu um Putin e fez tudo isso aí. Eles já estavam preparados para dar o bote. A Rússia recua, e a Ucrânia vence grandes batalhas imaginárias. Grandes batalhas imaginárias porque andou em terra livre, de onde os russos abandonaram. Os russos são covardes. O que a Rússia tem a falar disso? A Rússia não vai falar nada. A Rússia não tem nada o que falar. Isso aí é guerra de narrativa. A Rússia não tem máquina. A Rússia não tem uma mídia atlanticista. Num país igual ao Brasil, onde a mídia, 99% dela é atlanticista. Na Espanha, em Portugal, em tudo quanto é lugar, um ou outro país que tem algum ponto independente que fale alguma coisa. Tem mais mídia independente hoje condenando e mostrando a verdade nos Estados Unidos do que no Brasil ou em Portugal e na Espanha. Vergonhosamente, nossos países íberos. A Rússia encolhe. E se agrupa, se reagrupa e volta a atacar. Bakhmut é uma cidade fortalecida há 8 anos, treinada pela OTAN, armada pela OTAN, e simplesmente destruída por um exército privado. Um cozinheiro e 50 mil ajudantes de cozinha eliminam 70 mil ucranianos. E Prigozhin, o cozinheiro de Putin, toda semana vinha falar uma nova mentira, ou seja, envenenando o Ocidente com o próprio veneno. Com seu próprio veneno, ele envenenou o Ocidente. A ponto que Kim Dotcom, que é um ativista Kimball, que é o fundador do Mega Upload,
alemão, finlandês, né? Ele é finlandês ou alemão, alemão-finlandês, é uma mistura dessa, tem dupla cidadania. Ele chega na cara de todo mundo e fala assim, que vergonha, que vergonha. Um exército formado pela OTAN, patrocinado pela OTAN, armado pela OTAN, é massacrado miseravelmente por um cozinheiro e seus ajudantes. Que vergonha. Hoje, a Rússia ataca Kiev a hora que quer, que bem entende. Os drones Shahed 136, né? Shahed atacam e, orgulhosamente, a Ucrânia, que já perdeu o pudor da mentira, de qualquer coisa, depois do velho da espingarda, depois do fantasma de Kiev, depois de várias outras coisas, prostitutas sendo recebendo comendas públicas, né? Depois disso tudo, simplesmente falaram que nós abatemos todos os drones. Realmente abateram. O melhor jeito de abater um drone é um míssil. Todos eles são abatidos, a maioria deles pelo alvo. E é o que aconteceu. Os Shahed driblaram os vetustos Patriot, que a única coisa que eles carregam é corrupção. Eles são da Raytheon, acho que é da Raytheon, né? Uma vergonha. O seu índice histórico de acerto sempre foi ridículo, em torno de 9%. Mas não se sabe por que carga d'água governos corruptos ou por imposição dos Estados Unidos compraram esse lixo. Inclusive, a própria Arábia Saudita foi um dos pontos de ruptura na guerra contra o Iêmen, que praticamente já acabou graças à intermediação de Putin e de Jinping, os novos soberanos do planeta. Aqui o que você está vendo são os estertores do Império. O Império escorrendo, indo para chorume, indo para o esgoto, e você vê aqui de vez em quando algum partícipe, né? Um feijão aquele carocinho de feijão, né? Você sempre vê no meio daquele negócio mal cheiroso, aparece aqui na nossa live aqui para falar alguma coisa. Tá? Um ataque à maior refinaria do mundo, da Aramco, deixou essa refinaria da Aramco 6 meses fora do ar. 6 a 8 meses. Drones de 1,99 que driblaram os Patriot. Isso depois deles terem gasto bilhões de dólares com aquele lixo alado. E lá na Ucrânia não é diferente. Um míssil que custa, o mais barato deles, $500 mil, é lançado para abater e errar um drone de $20 mil. A Rússia fez um ataque com 40 Shahed. Um momento aqui. Espera aí. Gente, eu já fui suspenso eu já estou suspenso no Instagram. Eu não faço nada no Instagram. Eu já fui suspenso preventivamente. Que bom. Acho essa a plataforma mais asquerosa do mundo. Né? Então, esses Shahed que custam o ataque promovido pelo Shahed, 20 Shaheds, a conta é simples, 40 Shaheds a $20 mil cada um, com um motor de 125, $20 mil cada um, custaram $800 mil. E você faz uma revoada desses para que o seu inimigo gaste um míssil de $5 milhões para tentar abatê-lo. E não conseguiu. $5 milhões. A indústria da corrupção dos Estados Unidos é que vai quebrar aquele país, já quebrou.
O míssil mais barato custa $500 mil. Os Storm Shadow, que lançaram contra a Rússia, lançaram 8, 7 foram derrubados, $3,5 milhões cada um. Lixo, porcaria. Nada pode contra os sistemas de pulso eletromagnético, sistemas de varredura e eletrônica da Rússia, que faz o que quer na Ucrânia, a hora que quer e a hora que bem entende. Apesar de você ver canais vagabundos mimetizando o que diz a grande mídia. Um dos maiores gastos, com certeza absoluta hoje, do Ocidente, da OTAN, de todos eles, é manter essa quadrilha toda em todos os quadrantes do planeta. A imprensa amestrada, a mídia amestrada. Hoje, a Rússia faz o que quer dentro da Ucrânia, porque a Rússia usa lá 15% a 20% de suas forças armadas. Os ucranianos que foram colocados ali como figurantes para morrer, porque a Europa e os Estados Unidos querem guerra por procuração. Eles cedem aquele armamento fajuto deles e você cede os defuntos para depois posar de coitadinho. Hoje Kiev está totalmente entregue. Se a Rússia quiser fazer uma ofensiva sem arma nuclear, sem nada, você imagina se a Rússia quisesse agora fazer um ataque de 200 FOAB em Kiev. Kiev seria eliminada do mapa. Porque são bombas termobáricas. Bomba de vazio, bomba de vácuo, como chamado. Na realidade, esse vácuo é feito por uma explosão, uma reação em cadeia, que faz aquilo ali alcançar a temperatura da superfície do Sol, onde tudo é calcinado, derretido, evaporado. Hoje a Rússia tem condições de fazer isso, como tem condições de fazer muitas outras coisas. Mas o Ocidente quis mostrar para você, que está sentado aí, que a Rússia é um fracasso, porque a Rússia não ganhou a guerra em 3 dias, porque a Rússia foi fazer uma guerra relâmpago e não conseguiu dobrar as pernas da Ucrânia. A Rússia, a cada passo, a Europa desce um passo. Agora é a Espanha. Governo dissolvido, novas eleições, a direita pronta para ganhar. A direita, os nacionalistas, entre aspas, e os conservadores vão ganhar de norte a sul de toda a Europa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, filho, que seus dias de identitário estão contados. Seus dias de identitário duram tanto tempo quanto a Operação Russa. A hora que a Rússia der a operação concluída, quer seja com a metade da Ucrânia, a Ucrânia inteira, porque hoje não tem outro caminho, ou é metade ou é tudo. O que é, tem a cabeça careca e o pé cabeludo. Se acertar, leva metade, se errar, leva tudo. Então, não vou repetir porque isso é pornográfico. Mas não é, só estou falando, não, só estou falando uma brincadeirinha. Mas é o que acontece na Ucrânia. A Ucrânia não tem condições de sair dessa guerra. E o que faz a Europa e os Estados Unidos? São jogadores de pôquer sentados à mesa com crédito, mas que não podem levantar. Se levantar, não tem como pagar o cacife. Então, eles têm que ficar dobrando e aumentando a dívida. O que isso significa? Que uma pequena desmoralização vai virar uma grande desmoralização. A Alemanha já entrou tecnicamente em recessão. É nesse canal onde você sabe de tudo isso. É nesse canal que a gente esclarece isso aqui assim, de peito aberto, falando numa boa, tranquilo, batendo papo. A Europa está em recessão.
para defender os interesses de uma classe dominante do outro lado do Atlântico e de uns pedaços do lado de cá, esquecem até dos 90 bilhões de dólares de bico que a Inglaterra deu na Europa ao sair da zona do euro. Foi para uma zona própria. Pessoas como Sunak e a primeira-ministra lá da Itália, Meloni, são pessoas que simplesmente destroem a figura representativa da democracia, da falsa democracia. Elementos que tiveram uma votação risível, patética, são hoje os responsáveis por conduzir o país. Isso é pior do que na época de Luís XVI, não tenha dúvida nenhuma. A Europa entra num novo quadrante em que vai sair muito mal. Toda vez que um país vai para um atoleiro, forças extremistas saem ganhando, quer seja de esquerda ou de direita. Agora na Europa é de direita. Todos os países vão cair nas mesmas mãos. E nesse dia, como eu falei, você identitário, você lacrador, seus dias estão acabando. Você vai durar exatamente o tempo que a Rússia deixar você durar. Você vai morrer junto com essa turma toda. Então não há guerra relâmpago na Ucrânia. Kiev está à mercê. A Rússia pode fazer o que quiser com Kiev. Nem precisa apelar para esse bonequinho aqui. Para quem não sabe, essa é a minha canequinha do Sarmat, tá? Esse aqui é um RS-28 Sarmat, que carrega uma bomba Tsar de até 100 megatons. O que são 100 megatons? São 100 milhões de toneladas de TNT. Tá? Um megaton, 1 milhão de toneladas. Tá? Um quilotão, 1.000 toneladas. Quanto tinha Hiroshima e Nagasaki? Hiroshima tinha 14 quilotons e Nagasaki tinha 21 quilotons. Só para vocês saberem exatamente a proporção. Nós estamos falando em mega, quilo para mega, todo mundo sabe. Elcio Silva Cavalcante, obrigado pela colaboração. Nesses dias os ucranianos dobrarão os joelhos pedindo clemência. Nisso, dizer, o resto da NATO picam a mula. Exatamente. Só que não vão picar, Elcio, impunemente, não. Vão pagar caro. E vão pagar caro em casa. A Espanha já está pagando pela tolice. A Alemanha cai em recessão. Minha sobrinha mora lá. Conta de luz aumentou mais de 200%. Acabou o combustível barato. Acabou o gás barato. Não existe mais gás barato. Os Estados Unidos estão aí para vender mais caro do que a Rússia ainda, se aproveitando da tragédia que eles ajudaram a criar. Tem hora que a idiotice é tão grande que parece estratégia. Sempre falei isso e sempre vou falar.